Vamos à reflexão de mais uma linha bíblica. Uma coisa ainda te falta. É a linha bíblica de hoje. O versículo diz o seguinte: ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Essa linha temática, uma coisa ainda te falta, se refere a um momento em que um jovem muito rico procurou falar com Jesus para saber o que deveria fazer para herdar o reino dos céus. Em algum momento da nossa vida, poderá surgir essa que é a mais importante das preocupações, aquela que se refere à possibilidade de se obter a vida após a morte, vida eterna, como o caso deste jovem, né? Tal preocupação pode nos levar a tentar nos aproximar de Deus, de algum modo. Eu, por exemplo, eu falo por mim, preocupado com a minha vida espiritual, desde a minha adolescência, tentei diversas maneiras, de buscar a Deus, me engajando nos mais variados grupos, procurei me aproximar de Deus. Já me envolvi com várias seitas ou religiões, como a Igreja Católica, a Macumbaria, o Espiritismo, o Budismo, a Gnose, a Unificação do Reverendo Mu, a Seishonouye, as Testemunhas de Jeová, os Mormons, igrejas evangélicas. E por último, estou a viver agora, graças a Deus, maravilhosamente bem, livre e feliz, com as inúmeras experiências que estou tendo com o Senhor, lendo e procurando entender as Escrituras Sagradas e lutando com Deus para, no máximo possível, conseguir pôr tudo em prática. Né? É difícil, mas não é impossível. Não quero mais outra maneira de viver neste mundo que não seja esta, espiritualmente falando, né? A saber, buscando agora só praticar os ensinamentos de Jesus e guardar a sua palavra em meu coração. É a minha luta, né? Procurar fazer isso. Está sendo muito bom. Analisando a Bíblia. Seja dentro de uma igreja, seja fora dela, na verdade, né? O mais importante é fazer a vontade de Deus, nos moldes apresentados pelo Senhor Jesus e por seus apóstolos, os quais estão elencados na Bíblia Sagrada, né? Os apóstolos que estão lá na palavra. Assim como ocorreu com o jovem rico, também em nossa vida espiritual, costuma frequentemente faltar alguma coisa, um algo a mais, um aperfeiçoamento a mais, um ajuste aqui ou ali, para estar na condição de agrado a Deus. Coisa semelhante acontecia, por exemplo, com Ana, mãe do profeta Samuel, a qual, quando este nasceu, de tempos em tempos levava algumas roupas para o menino, que não morava com ela, não morava lá com ela. Enquanto ele crescia, ela fazia isso. E para cada nova leva de roupas, ela ia imaginando como poderia estar fisicamente seu filho naquele momento, para criar as roupas com os ajustes de tamanhos exatos e necessários, para adequá-las ao corpo do seu precioso filho, né? Em constante crescimento. Nós estamos em constante evolução espiritual, para melhor ou para pior. E necessitamos estar constantemente fazendo ajustes na nossa vida espiritual, a exemplo de Ana, bem como completando aquilo que nos falta, ou preenchendo nossas lacunas, profundas lacunas, a exemplo do que o jovem rico necessitava. Ao responder àquele jovem, Jesus fez uma verificação periférica de como estava a vida espiritual desse jovem. Isto é, se este estava a cumprir os mandamentos básicos da palavra de Deus. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Foram esses que Jesus colocou. E ele respondeu prontamente a Jesus que cumpria sim esses mandamentos. Por mais que ele observasse e praticasse os mandamentos, e estando quite e em dia com suas obrigações religiosas, ainda lhe faltava algo mais, sem o qual ele não entraria no céu quando morresse. Com toda certeza, nenhum líder religioso havia alertado aquele jovem sobre isso, razão pela qual ele procurou Jesus. Né? No fundo, ele sabia que faltava alguma coisa para completar e preencher um vazio que havia na sua vida espiritual. O nosso espírito sente, né? Quando não estamos bem e em paz com Deus. A gente sabe. Você pode
pode estar a todo vapor trabalhando em prol de causas religiosas. Ainda assim, não é garantia de que você está fazendo a vontade de Deus. Para cada pessoa, Deus tem uma questão peculiar a tratar. E é a Jesus que temos que ir, para sabermos exatamente o que é que Deus quer da gente e que a religião não nos pode revelar, por mais bem intencionada que essa seja. Mas, Edmar, como eu posso chegar a Jesus pessoalmente? À maneira do jovem rico, para igualmente entender com toda a precisão o que me falta para herdar o reino dos céus. A resposta a essa pergunta é dada pelo próprio Senhor Jesus. E encontra-se no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus deu esse conselho de examinar as Escrituras exatamente para os religiosos que diziam acreditar em Jesus. Sobre acreditar em Deus, né? Até o diabo acredita, mas já está condenado. Não há salvação para ele. O jovem rico certamente examinou as Escrituras, pois cumpria os mandamentos básicos da palavra de Deus, como muita gente, né, até hoje o faz. Observou ele, o jovem rico, observou que elas testificam de Jesus, de que ele realmente é o Cristo, que havia de vir, como muita gente hoje em dia também acredita. O jovem encontrou nas Escrituras a respeito da vida eterna, de que existe o reino dos céus, mas se preocupou, pois alguma coisa no seu interior lhe incomodava e poderia ser um grande tropeço na sua caminhada até o céu. Foi falar com Jesus e aí veio a revelação, bombástica, né? Cristo lhe esclareceu que a grande pedra de tropeço na vida dele era o apego que ele tinha à sua riqueza, o que o deixou extremamente triste, pois para ele o preço seria alto demais a pagar para poder seguir Jesus. Jesus disse que ele deveria vender tudo e dar aos pobres, para depois disso, seguir Jesus e garantir um tesouro no céu. Isso deixa muito claro de como os nossos apegos às coisas ou pessoas desta vida poderão nos trazer problemas catastróficos junto a Deus, já logo assim que morrermos. Por segurança, devemos então fazer o quê? Nos desprender interiormente de tudo, amar a todos, não se apegar demais a ninguém e passar a seguir Jesus, se quisermos agradar a Deus, não sendo destruídos por Ele. E ainda receberemos, no caso, um tesouro, né, no céu, um presente de Deus, preparado para os seguidores de Jesus. Né? Amém. E que assim aconteça com todos nós, né, de recebermos um tesouro nos céus. Tá? Então, é isso aí. A tua palavra é tesouro escondido que alguém encontrou. Mistérios selados que o Espírito Santo a nós revelou. A tua palavra é trigo guardado, malhado no lagar de Deus, nosso pão do céu. Bendita palavra que cura e salva a quem nela crê. Palavra de Deus.